Sejam todas muito bem-vindas, é um prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e especialista na superação da depressão e na superação da ansiedade. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Como que eu consigo ter um resultado tão eficaz? Como que eu consigo sair da minha depressão, da minha ansiedade? É possível sair? Sim. E você pode fazer isso de uma forma mais rápida, mais acelerada, tendo um acompanhamento, por exemplo, comigo, ou uma metodologia que te caiba e que você encontre os pontos que eu vou falar aqui, que trazem extremamente resultados surpreendentes no seu caso. Ou você pode tentar ir implementando isso de uma forma sozinha. A gente fazer para conseguir fazer você sair de um quadro depressivo, para que te tire de um quadro depressivo. Existem várias metodologias no mercado. O que mais tem são metodologias no mercado de pessoas que dizem, depressão e ansiedade, se você tomar esse medicamento, se você for no psiquiatra, se você for no psicólogo, se você fizer assim, se você fizer assado. Como eu já disse aqui para vocês, eu não tenho interesse nenhum em mentir, até porque hoje em dia a internet é um poço de informações e desinformações ao mesmo tempo. Então, vocês encontram aí e-books que ensinam isso, que fazem aquilo, para tentar segurar, né, vocês e para mostrar para vocês que existem um caminho. A minha metodologia ela é diferenciada, não é uma coisa que você vai encontrar por aí, porque ela foi a base da minha própria história, ela começa com a base da minha própria história, então, de fato, vocês não vão encontrar essa história. E eu passo pela ideia de que quando nós temos uma situação, quando nós passamos por uma situação, quando nós estamos com ansiedade ou com depressão, nós passamos por uma situação difícil de lidar. Nós passamos por uma situação que foi traumática, que para a gente, de uma certa forma, aquilo foi tão difícil de lidar, eu tive que passar por aquilo e eu não soube como eu resolver aquela situação. Eu tive dificuldades em resolver aquele conflito. Então, a partir do momento em que você passa por uma situação que é muito difícil, quais são as situações? Eu vou citar aqui alguns casos, claro que nunca vou falar de quais são as alunas, mas alguns casos que são possíveis e que são casos que você diz, nossa, são casos que poderiam ser depressão, mas tem casos que você nem pensa que poderiam ser, mas para essa pessoa foi. Por exemplo, eu já tive alunas minhas que passaram por situações em que elas, quando eram pequeninas, foram vendidas, por exemplo. A mãe não tinha condições de sustentar, então vendeu essa criança para um vizinho que tinha uma quinta, que tinha mais posses. Esse vizinho coloca ela para trabalhar, depois de colocar ela para trabalhar com 4 aninhos, 5 aninhos, coloca ela para dormir, inclusive junto com os animais, depois ele vai e não quer mais e vende para outra e fica nesse processo em que ninguém acolheu essa criança até que ela vai parar numa casa-pia, por exemplo, e fica nessa instituição durante um tempo e depois ela é, então, acolhida mais tarde, adotada mais tarde. E você, nessa história, você já consegue perceber que são situações traumáticas que se acumularam no início da história. Uma situação não só de desproteção, como uma situação de desvalorização muito forte em que essa pessoa passa. Quando você passa por uma situação dessa, ela vai trazer para você gatilhos. E o que são esses gatilhos? Os gatilhos são as imagens que o seu cérebro tem de referência desse trauma, desse impacto, dessa situação, que vai e te coloca novamente naquela situação, que vai e faz com que novamente você entre numa situação em que você fala, não consigo suportar. Normalmente, essas questões, essas imagens, elas não são... E aí, quando as pessoas assistem às minhas lives ou os meus conteúdos, tanto por aqui, quanto no TikTok, no Facebook, no YouTube, elas têm uma tendência a confundir as imagens, quando eu digo a palavra imagem. Porque quando a gente pensa em imagem, a gente pensa num retrato, né? Não tem nada aqui que tenha uma imagem, mas, por exemplo, se a gente pensar em imagem, a gente pensa, tipo, na borboleta. Vou lá, penso na borboleta. Isso aqui é uma imagem. Então, se eu vejo uma borboleta, eu entro em crise. Não é necessariamente a borboleta a imagem, mas sim o que a gente vivenciou naquele momento num todo que foi guardado no nosso sistema como uma imagem. E por que ele é guardado como imagem? Eu vou trazer aqui hoje uma coisa bem didática para vocês entenderem isso de uma vez por todas, para vocês perceberem o como é possível vocês superarem. O nosso cérebro é como se fosse essa folha, certo? Se o nosso cérebro fosse esticado, ele seria essa folha, ele ocuparia um tamanho quase, dizem os cientistas, que teria o tamanho de um travesseiro, de tão grande que seria. Mas só que o nosso cérebro ele precisa guardar o máximo de informações possíveis. Ele tem 86 bilhões de neurônios a trabalhar para o nosso favor.
Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa diminuir esse espaço. Então, cada história que a gente conta, vamos pensar, cada história que a gente vive é uma folha em branco, é uma folha grande, cheia de desenhos. Daí vem aqui, eu rabisco essa folha toda, faço um desenho, vou fazer aqui um desenho de uma menina, de vestido, com os bracinhos para fora e o sapatinho molhado. Quando eu faço esse desenho, é tudo que eu vivi naquele dia, aquele conflito que eu passei, em que eu fiquei debaixo de chuva horas e horas. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui está, um desenho maravilhoso. Bem, uma obra de arte, não é? Que bom que eu não fui artista plástica. Então, eu passei por essa situação traumática, passei por uma situação muito difícil de suportar, passei por uma situação que eu não sabia o que fazer, passei por uma situação em que eu estava lá, fiquei 3 dias na rua, perdida, e o meu cérebro precisa registrar isso para mim. Ele não tem como registrar tudo o que aconteceu. Então, o que o meu cérebro faz? Guarda isso de uma forma que, quando eu precise lembrar dessa situação, eu volte a abrir essa folha. E eu vá abrindo aos poucos. Vocês estão vendo que eu estou abrindo aos poucos essa folha. Eu não consigo abrir de uma vez. Isso são os gatilhos. É exatamente assim que funciona. Então, você viveu uma situação difícil na sua história. Aquela situação ficou guardada por você. Imagina, você vivenciou a morte do seu pai na sua frente, ou você vivenciou o seu pai batendo na sua mãe sistematicamente, ou você vivenciou, teve um relacionamento abusivo, com abuso físico e psicológico, em que ele te agredia, te humilhava, ele bebia e saía correndo atrás de você e te batia, fazia todo o conflito necessário para mostrar para você que a sua vida ia acabar, inclusive comprou uma lápide de morte, de cemitério e mandou para você. Tudo isso são um monte de situações que você vivenciou. Só que o seu cérebro precisa guardar. Então, ele guarda pequenino. E quando ele abre? Quando você está passando no dia a dia, vamos imaginar, então, nesse conflito, nesse caso dessa paciente, dessa aluna que eu tive, em que, por exemplo, ela tinha um relacionamento extremamente violento, em que, inclusive, o parceiro dela teve que usar a pulseira eletrônica, e que ele encomendou uma lápide para ela. Encomendou e mandou entregar a lápide dela. Isso é algo extremamente forte para essa pessoa. Então, a partir desse momento e de todos os outros momentos anteriores, ela guarda pequenas bolinhas dessa dentro do cérebro, pequenas histórias dessas de conflito dentro do cérebro. E quando ela passa por situações que fazem ela lembrar aquilo, esse papel é desenvolvido. E aí eu entro na crise de ansiedade, ou aí eu me afundo na minha depressão e sinto que é melhor eu não sair de casa, ou não consigo lidar com aquele pensamento. A diferença da ansiedade para a depressão está muito relacionada a isso. Enquanto na ansiedade eu tenho aquele conflito em que eu preciso resolver e eu estou tentando resolver e o pensamento não para de vir na minha cabeça, e é isso que me leva para dentro do poço, na depressão, o que me coloca dentro do poço é aquele pensamento não querer sair da minha cabeça. Um pensamento que a gente chama de ruminante ou persistente, que ele fica ali na sua cabeça, ó. Você acorda com aquele pensamento, você vai deitar com aquele pensamento, você dorme, toma banho, tudo com aquele pensamento na cabeça. A ansiedade é com vários pensamentos na cabeça. Então, quando a gente precisa entender isso, nós precisamos entender o que são os gatilhos. Os gatilhos são essas folhas já dobradas, não é a folha toda. É como se fosse não tudo que eu vivi, mas aquilo que o meu cérebro guardou da informação. E aqui tem tudo, né? Você vai falar, mas Gia, a informação está toda aí. Sim, mas quando eu abro esse pedaço, eu só estou conseguindo visualizar esse pedaço. Então, pode ser exemplos que fazem com que você entenda. Pode ser, por exemplo, uma criança que passa por uma grande surra, passou por um confronto. Quando você levanta a mão assim, automaticamente você levantou para coçar, ó, você foi coçar as costas. A criança faz assim, não é? Por que será? Porque o primeiro gatilho que foi acionado é que ela estaria passando por uma situação em que ela estava correndo um risco de levar na cabeça. Essa foi a informação que o cérebro dela absorveu daquele movimento repentino. E por que ele absorveu isso? Se ela nunca tivesse levado na cara dela, ela nunca precisaria protegê-lo, certo? Então vamos pensar assim, uma criança, a partir do momento em que ela passa por uma situação
ela guarda aquela informação na cabeça e ela vai recordando aquela situação. Estar com ansiedade e depressão é o fato de você estar constantemente revivendo aquela situação, que são os famosos gatilhos. Então, quando você tem gatilhos, você tem que identificar qual é a folha toda, a situação que você viveu. E agora você precisa entender como que o seu cérebro guardou aquela imagem. E ele pode ter guardado de diversas formas essa imagem. Ele pode ter guardado com o cheiro, com o tempo. Ainda hoje estava fazendo um atendimento em que a pessoa tinha normalmente ataques de pânico sempre no mesmo horário. Então, está relacionado com isso. Está relacionado com algo que aconteceu à noite. Está relacionado com alguma coisa que se repete à noite. E eu preciso identificar qual é o padrão da minha ansiedade. Eu preciso identificar qual é o padrão da minha depressão. E quando eu identifico esse passo, eu estou muito mais próxima da superação da depressão e da ansiedade, porque eu identifiquei esse passo. E eu sei que para muitas pessoas isso é muito difícil de fazer sozinha. Eu sei disso. Eu atendo várias mulheres que ficam tentando entender sozinha, às vezes até sucumbe, às vezes até piora, porque ela começa a pensar que era de uma coisa e não tem nada a ver. Não está relacionado com aquilo. Então, quando a gente vai identificar, quando eu identifico esse ponto, eu tenho certeza de qual é o ponto. E a gente resolve diretamente no conflito, para que você não perca esse tempo, que é um tempo precioso da sua vida, é um tempo precioso da sua história. Então, é necessário que você diminua o tempo para a sua cura, porque cada ano sai muito caro. E quando eu falo sai muito caro, eu não falo na questão do dinheiro, eu falo na questão da sua vida, o que você deixa de viver, o que você deixa de fazer, os lugares que você deixa de ir, as pessoas que você deixa de conviver por conta da doença.